A paz do Senhor Jesus. Você que me acompanha nesse momento, você que está aí no blog da Igreja Pentecostal Plenitude, aqui da cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina. Preste atenção no que eu tenho para falar para você. Nesses últimos tempos eu tenho parado e analisado e até conversado com Deus referente às tristezas que se passam no meu coração. Eu me entristeço quando eu vejo pessoas, vidas, buscar da parte de Deus uma resposta e não encontrar. Buscar da parte de Deus uma preencheção para o seu coração e não achar. Você quer ver? Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aqui, o apóstolo ele está falando com Timóteo para confortar o coração dele. E eu pedi da parte de Deus uma resposta para que Deus pudesse confortar o meu coração. Mediante a tanta besteira, mediante a tanto rito, tanta fábula, tanta mentira que hoje em dia eles estão apresentando no evangelho mascarado, no evangelho falso. Eu quero chamar a tua atenção para que você venha observar a palavra de Deus e examinando a Escritura, você vê se realmente está batendo com o que está sendo pregado aí fora. Quer ver? Capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra tempo e fora de tempo, e d'águas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo confortou o coração de Timóteo, mostrando e advertindo a ele que chegaria um tempo que as pessoas não sofreriam a sã doutrina. Paulo passou por situações e alertou também a Timóteo. E hoje eu lendo essa palavra conforta o meu coração, porque mediante a tantas igrejas, mediante a tantos líderes espirituais, pastores, bispos, apóstolos, a gente vê uma fábula. Por quê? A gente vê uma mentira. A gente vê aquilo que a palavra diz, o que não sofrerão nos últimos tempos a sã doutrina. Quer ver? Porque virá tempo, versículo 3, em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desejos desenfreados. Aqui, Timóteo está sendo alertado que vai se levantar. Já se levantou e está se levantando desde esse tempo. Homens entendidos do seu próprio entendimento. Irmão, tem igreja que passa para o povo palmilha abençoada, trigo abençoado. Tem igreja que o pastor manda o fiel jogar sal grosso na frente da casa para o mal olhado ir embora. Isso é coisa de espiritismo. Isso é coisa do demônio, isso não tem parte com Deus. A palavra me ensina diferente. Então eu paro para você, eu faço uma questionação. Eu questiono você. Você segue o que o teu pastor está falando ou você está observando a palavra? Uma coisa é eu seguir o que falam para mim. A outra coisa é eu tirar tema na palavra da verdade. A Bíblia não vai te enganar. A Bíblia não vai distorcer. Porque a palavra ela é uma só. Ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. Ela dá alimento espiritual para a tua alma. Eu não aceito. Eu acho isso um demônio desgraçado que está agindo no meio da igreja. Fogo estranho. Você vai para a igreja, recebe uma oração e acha que é de Deus, mas não é. Você vai na igreja, recebe uma imposição de mãos, mas não é de Deus. A presença que você sente. Porque não estão sofrendo, ou seja, o que é? Não sofrerão a sã doutrina. Aqui está falando de sofrimento. Para eu ser um homem de Deus e orar pela tua vida, eu tenho que orar. Eu tenho que ter uma vida de jejum, de consagração. Tem pastores que passam a tarde toda assistindo sessão da tarde e à noite na igreja quer pregar.
Tem pastores que ficam em casa com o vizinho, com a família, às vezes falando um monte de besteira. Lê lá um pedacinho da Bíblia e chega em cima do púlpito e detona. Não tem visão. Não tem a presença do Deus vivo, é uma palavra vazia, uma palavra sem expectativa, uma palavra que o povo fica ali perecendo e no lugar de ser escravo do pecado, acaba sendo escravo do mercenário. Porque o mercenário ele começa a trazer palavras positivas, palavras que trabalham no teu ego e aquilo que você precisa ouvir. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que leva a palavra de Deus a sério, ele sofre essa doutrina. Né? E para confortar mais o meu coração, o que Deus diz? Mas, ou seja, sofrerão doutores conforme a sua própria concupiscência. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão, sal grosso não salva ninguém. Fogueira santa não salva ninguém. Óleo na tua cabeça, os pastores jogam, não salva ninguém. Salva você ter uma vida com Deus na palavra. Eu leio Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja. Eu sou na igreja assim como eu sou no meu trabalho. Eu sou na igreja assim como eu sou lá no colégio. Eu sou na igreja assim como eu sou na rua. Né? Isso é você viver uma comunhão com Deus. Porque hoje em dia o povo se identifica. Eu sou assembleiano. Eu sou da Mundial do Poder de Deus. Eu sou da Igreja Universal. Eu sou da Igreja Pentecostal Plenitude. Você não é de igreja nenhuma. Você é do Senhor Jesus. Você é um cristão. A palavra cristão significa parecido com Cristo. Procure ser parecido com Cristo. Mas se você não lê a Bíblia, como você vai ser parecido com Cristo? O que tem de crente doente dentro da igreja morrendo com tumor, com diabetes, com problema grave na cabeça? Gente, o que tem me procurado de pessoas que estão anos na igreja e dizem: pastor, eu não encontro a cura. Pastor, ora por mim. Leva o meu nome no monte, leva o meu nome no pedido de oração. Dói no meu coração ver as pessoas sendo enganadas por um espírito enganador. Porque se eu sou homem de Deus e não busco pela tua vida na madrugada, se eu sou um homem de Deus e não tenho uma vida de oração, pode ter certeza que é o próprio Satanás que se aposta de mim nas reuniões. Mas uma coisa eu te garanto: aqui a cura acontece. Aqui o milagre é verdadeiro, porque aqui a gente sofre. A gente sofre perseguição, a gente sofre afronta, a gente passa luta, a gente jejua, a gente procura ter as coisas de Deus na nossa vida e se afastar das coisas do mundo. Hoje em dia estão apresentando um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia, um evangelho onde Deus vem, te abençoa e você é uma... Ou seja, o povo está querendo a bênção, mas o povo não está levando para casa o dono da bênção, que é Jesus. Não adianta você viver na igreja minha, você deixou de ser escravo do pecado e está sendo escravo do mercenário, como eu acabei de falar. Preste atenção, leia a Bíblia, analise a palavra da verdade, a palavra que cura, que transforma. E desviarão os ouvidos da verdade, versículo 4, voltando a fábulas. Mas tu, você sofre, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Deus me confortou nessa palavra. Eu não aguento mais pessoas entrando no meu culto, mandando depoimento, recados: pastor, ora por mim, eu estou doente. Pastor, estou lutando. Sabe por que a doença não está indo embora? Não foi embora da tua vida? Sabe por quê? Falta uma entrega ao Senhor. Mas eu já aceitei Jesus, mas você está orando? Ou você ora e depois fala um monte de besteira. Ou você fica horas de oração, vida de oração, mas quando levanta, começa a fofocar da vida do próximo. Ou você cuida mais da vida do próximo ou da tua vida. Ou você até jejua, né? Mas se alguém convidar para ir numa festinha, você vai. Fumo escondido, bebo escondido. Né? Deus está te vendo. Mas pastor, eu vou na igreja, eu levo a minha família para a igreja. Agora você está tendo um devocional a Deus. Você está tendo um sacrifício, porque você tem que apresentar Romanos capítulo 12. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, quando você vai à igreja, você apresenta o teu corpo a Deus. Quando você vai à igreja, você apresenta aquilo que você representa, o que lá fora. Porque ser crente na igreja é fácil. Você botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja é fácil. Você falar que Jesus cura é fácil. Você falar que Deus é bom é fácil. Agora, para você ser diferente, você precisa mostrar que Deus é cura. Você precisa mostrar que Deus é a solução. É tão estúpido da parte de um homem de Deus querer orar por uma pessoa sendo que ele está cheio de problemas na sua vida.
problema no coração, problema na cabeça, tumor, não sei o quê. Irmão, o único segmento que a pessoa tenta ajudar a outra que é doente é o que? O benzedor. Você já viu um benzedor? Você vai procurar um benzedor, o cara tem mais doença. Então, como é que você vai procurar ajuda de uma pessoa doente? O que Jesus disse? Se um cego guiar o outro, ambos não vão cair na cova. Eu tenho que ter sabedoria de Deus. Leia a Bíblia a partir de hoje. Comece a orar. Comece a orar sempre, sempre de manhã, à noite, à tarde. Busque a presença de Deus. Leia a Bíblia. Tenha o teu tempo de jejum durante a semana. Jejue. Busque Deus na tua vida. Venha para a igreja. Venha lutar pela tua salvação. Eu vivia um tempo que as pessoas queriam ir para a igreja para sentir a glória de Deus. Hoje eles vão para a igreja para buscar carro, para buscar casa. Vão para a igreja para ficar bem financeiramente. É muito bom. Deus abençoa sim. Eu não estou menosprezando a prosperidade de Deus. Mas eu estou dizendo que o que o Senhor Jesus disse? Buscar o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas vão vir. Se foque apenas em agradar a Deus. E o problema da tua vida vai ser eliminado. Hoje em dia o povo se foca no problema. Vai na igreja. Chega na igreja, o milagre não acontece. Por quê? Até é recebido uma oração, mas não acontece. Por quê? Você não pode pensar no problema. Você tem que buscar o reino de Deus. Você tem que chegar no teu limite. Aí Deus vai honrar com você. Leitura da palavra, vida de oração, vida de estudo da palavra, vida de jejum. Fuja da aparência do mal, fuja das coisas do mundo. Larga a novela. Larga os filmes indecentes. Larga os sites pornográficos. Larga isso. Você quer ver Deus na tua vida? Analisa o que o teu pastor está falando, se ele vive aquilo que ele fala. Conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Tenha uma vida com Deus, meu irmão. Não importa a igreja que você é, mas você que é inteligente, você está me entendendo. Você que é uma pessoa espiritual, você está me entendendo. Muitas pessoas vão ver esse vídeo como uma forma de ataque, mas você é inteligente, você sabe o que Deus está falando contigo. Eu quero, neste momento, que você, aí embaixo do vídeo, tem o meu blog, tem o meu MSN e o meu número de telefone. Você entra em contato comigo, você que é aqui de São Bento, Campo Alegre, cidade de Araguá do Sul, você que é de Mafra, Canoinhas, Campo Alegre, você que é das cidades vizinhas aqui São Bento, né? A nossa igreja aqui em Rio Negrinho, Deus tem abençoado, mas as perseguições são grandes, porque aqui é Bíblia, aqui não tem fábula, aqui é dentro da palavra de Deus. Não somos fanáticos, somos pessoas que respeitamos aquilo que Deus quer para nós. Né? Não adianta ir para a igreja, louvar, porque Deus é o meu Deus, é o Deus da minha vida, e vai ter uma vida